Bom dia, graça e paz seja convosco. Seja bem-vindo mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas, mais um dia aos nossos devocionais. Antes de entrarmos na palavra, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que eles possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Não deixe de curtir também, para que o YouTube ache relevante os vídeos e possa estar direcionando a outras pessoas para que eles possam escutar a palavra do Senhor. Nesse dia nós iremos meditar com o tema do nosso devocional: de que lado você está? O texto na palavra de Deus, o qual nós vamos usar como base a esse devocional, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 23. E disse Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O cenário nesta palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 23, é decorrente de uma situação que Jesus estava diante dos fariseus e foram levado uma pessoa que era possessa por um demônio que era muda. E Jesus expulsou esse demônio e diz a palavra do Senhor que todos se maravilharam-se por Jesus ter expulsado o demônio que deixava esta pessoa muda. Mas muitos que estavam diante daquela multidão, que eram fariseus e escribas, disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebu. Só que Jesus repreendeu os fariseus, dizendo que o reino dividido não subsiste. Repreendeu também os fariseus, dizendo que não tem como ele ter expulsado aquele demônio por o príncipe dos demônios, porque senão o reino de Satanás seria dividido contra si mesmo e não subsistiria. Também repreendeu os fariseus e os escribas, dizendo que os filhos deles também expulsavam demônios, e perguntou por quem que eles expulsavam. E Jesus também enfatizou que se eles criam e acreditassem que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já tinha chegado a eles. E aí Jesus chegou e, esclarecendo certas coisas, disse que aquele que não está com ele está contra ele. Então o cenário se mostrava duas ocasiões opostas: Jesus fazendo a obra de Deus, expulsando demônios, e o reino de Deus tinha chegado naquele lugar. Só que muitos daqueles que verdadeiramente achavam que serviam a Deus estavam enciumados com as coisas que Jesus estava fazendo, e ao mesmo tempo estavam perseguindo aquele que verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus enfatiza algo interessante no decorrer desta palavra. Ele diz assim, a partir do verso 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornarei a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habitando ali, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E acontecendo que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como eu disse, o nosso devocional nesse dia é: de que lado você está?
depois de eu esclarecer a você, meu irmão e minha irmã, acerca da palavra, o cenário que Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim, Jesus enfatizou depois de repreender os fariseus, que falando que o valente que guardava a casa armada é o inimigo. Deixa eu te esclarecer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você é morada, ou de Deus, ou morada de demônios. O próprio Jesus, no começo, qual eu disse que ele estava no meio de uma multidão, foi levado um homem possesso por um espírito que deixava ele mudo. E Jesus, expulsando esse demônio, começou um debate segundo aqueles que eram doutores e fariseus da lei da época, que diziam que obedeciam os mandamentos de Deus. Jesus explicou que não tinha como um reino dividido subsistir, que ele não expulsava esses demônios pelo próprio príncipe dos demônios, que era o Beelzebul. E ele disse, enfatizando depois, que o valente guarda a casa armado. O valente guardava essa casa armada, até eu vi o mais valente que repartiu e arrancou a armadura do valente e repartiu os despojos. Porque no princípio, quando eu disse nesse devocional, Jesus fez isso, ele desarmou o valente que guardava aquele homem que era possesso por um espírito que era mudo. Por isso que eu falo, de que lado você está? Você é uma morada. Se você não é morada de Deus, você é a morada do inimigo. E quem não está com Cristo está contra ele. E quem está contra Cristo não tem a palavra da vida eterna e não tem a vida eterna. E Jesus disse para uma mulher que se levantou no meio da multidão, dizendo que bem-aventurado era o ventre que tinha trazido Jesus ao mundo e o seio que amamentastes a Cristo. Só que Cristo enfatizou algo muito importante para nós refletirmos nesta manhã também. Bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Você tem escutado a palavra de Deus e tem aguardado? Porque o que mora em nós é resultado daquilo que a gente guarda. Nós somos moradas, ou de coisas boas ou de coisas ruins. Nós temos guardado a palavra de Deus? Se sim, quem habita em nós é o Espírito de Deus. E se nós não temos guardado a palavra de Deus e nem buscarmos em vontade, em tentar obedecer e guardar as palavras de Deus, nós estamos contra Cristo. E um reino dividido não subsiste. E aquele que não está com Cristo está contra ele. Reflete isso no seu dia hoje, meu irmão. Reflete isso no seu dia hoje, minha irmã. E que Deus te abençoe sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesse dia o Senhor possa abençoar os teus filhos e as tuas filhas e os seus familiares. Mas também eu te peço, Pai, que eles venham dar veracidade à tua palavra. Que eles venham entender que eles são morada, Pai. Que eles venham ser moradas do teu Espírito. Para que eles possam guardar a tua palavra e guardando a tua palavra eles sejam bem-aventurados, que eles sejam felizes. Por isso é o resultado das bem-aventuranças. Felizes são os que guardam a palavra de Deus. Que eles possam guardar a tua palavra hoje, Pai. E aqueles que ainda verdadeiramente não te conhecem e não guardem a tua palavra, Senhor, não guardam, que eles possam começar, Senhor, prosseguir a conhecer a Cristo e guardar a tua palavra. Cuida de cada um nesse dia, Pai. E eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Ótimo dia a todos. Fiquem na paz.